pessoal, vimos na aula passada, mostrei para vocês aqui esse freezer, ele está com defeito no compressor, no qual nós ligamos, ele funciona a parte elétrica, porém o compressor não funciona, está com a placa de válvula danificada. Eu já comuniquei com o cliente, comprou um compressor novo, nós vamos substituir. A aula de hoje nós vamos utilizar um conjunto manifold digital. Esse é o da Field Space SMAN 460, muito bom. Excelente para utilizar na linha comercial. Ele tem essas garras, no qual a termopar mede a temperatura de linha de sucção e a temperatura de linha de líquido, no qual ele já te informa o fluido refrigerante, a pressão de evaporação, pressão de condensação, temperatura de evaporação, temperatura de condensação, te dá o valor de superaquecimento e subresfriamento. Muito top. Então a gente vai utilizar ele hoje e ele tem um vacômetro utilizado nele também, dentro dele. Ou seja, não precisa utilizar o vacômetro externo. Ele já contém um vacômetro. Além disso, nós vamos utilizar também o alicate a perímetro do mesmo fabricante. Muito bom. Esse alicate a perímetro ele tem uma lanterna, um LEDzinho aqui, e às vezes a posição fica ruim para você fazer leitura. Então ele gira a frente dele. Ó. Repara que ele vai girar a parte superior, ele gira. E eu continuo fazendo leitura. É top essa ferramenta. Ele mede tensão, corrente elétrica, resistência. Tem um capacímetro nele aqui também. Tudo no mesmo instrumento. Então a gente vai estar utilizando ele. O que eu vou ligar, vou colocar aqui o alicate a perímetro. Vou colocar o alicate a perímetro aqui. Vou colocar na escala de ACA, amperes de corrente alternada. Vou ligar e vou colocar meu conjunto manifold agora. O conjunto manifold eu vou ligar, selecionar o fluido refrigerante, R134A. Então aperta aqui, vou ligar ele. Liguei. O que está com R22, eu vou ter aperto de selecionar aqui, ó. Vou selecionando. R134A, ótimo. Já está selecionado. Vou ligar o display. Vou colocar aqui na válvula de serviço. Baixa pressão. Ele vai marcar aqui a pressão. Marcando 68 PSI. Então agora eu vou ligar o meu equipamento. Ligou corrente 2,7 amperes. E repare que a pressão não caiu nada. Continua com 68,9 amperes. Então a pressão não caiu nada. Corrente elétrica normal e a pressão não caiu nada. Ou seja, significa que meu compressor, a parte elétrica dele está funcionando. Lembrando que é um modo compressor, motor elétrico com compressor mecânico. A parte elétrica está funcionando normal, porém o compressor, a parte mecânica, está com a placa de válvula danificada, ou seja, não está succionando nem comprimindo. Está misturando as pressões, só gira o motor elétrico e o compressor não funciona. Então o que deve ser feito? Trocar, ou seja, substituir esse compressor. A gente vai fazer isso agora. Então agora eu vou desligar. Desliguei. Repara que não altera nada a pressão. Pouco. Não alterou praticamente nada essa pressão. Não está danificado. O que a gente vai fazer? A gente vai recolher esse fluido refrigerante. Tá? Vamos cortar. Sendo que eu falei, nunca desfazer a solda do filtro. O filtro está aqui atrás. Nunca desfazer essa solda. Vou cortar. Deixar esse caso de algum entupimento desse fluido vai vazar. Tá? O fluido refrigerante, o R134A no caso. Porém, eu vou usar a recolhedora antes. Recolheu, porém tubo de baixa pressão. Se caso estiver com entupimento no filtro, não é esse caso, não iria recolher todo o gás, o fluido refrigerante, só na parte compressor e evaporador. Estaria preso o condensador e no filtro. Por isso, sempre cortar o filtro. Não esqueça desse detalhe. Beleza? Então agora eu vou tirar meu alicate. Desligar meu instrumento. Vou pegar a recolhedora e vou recolher o fluido refrigerante. Beleza? Confere, vou pegar só as ferramentas. Bom, então agora eu instalei no conjunto manifold, coloquei a recolhedora e o cilindro de recolhimento. Então, no caso, vocês vão verificar aqui, ó, que o fluido refrigerante vai passar por aqui, vai ser succionado pela recolhedora, e a recolhedora passa de vapor para líquido e transfere para o cilindro de recolhimento. Então agora eu vou ligar a minha recolhedora.
Vou ligar essa recolhedora, no qual ela vai começar a recolher o fluido. Vou conferir os registros são todos abertos. Abrir aqui, tudo aberto. E vou ligar. A pressão que vai cair. 49, 47, tá recolhendo o fluido, ou seja, a pressão vai baixando. Chega até infarto. Recolhendo. Quando acabar de recolher, eu vou fechar esse daqui, ó, vou virar esse registro, vai continuar recolhendo a mangueira, depois eu desligo a recolhedora. Vou só aguardar 28, 27, 26, 24, tá caindo. Confere aqui que a pressão tá só caindo, ó. A pressão só caindo. Você tem que aguardar até chegar a pressão abaixo de zero. E recolheu todo o fluido refrigerante. Pressão, repare que já está negativa. Outro PS negativo. O que eu faço? Fecho aqui, ó. Vou fechar aqui, lateral. Fechei, fecho aqui. Fecho esse registro. E próximo vou desligar minha recolhedora. Liguei e fecho aqui. Pronto, posso desligar a tomada. Então recolhi todo o fluido refrigerante, sobrou apenas um pouquinho de fluido, com a PSI que vai equalizando no sistema. Então, beleza, recolhi todo o fluido, agora eu vou fazer o que? Vou retirar esse compressor, retirando esse compressor eu faço o que? Coloco o novo, colocando o novo sempre, trocar o filtro. Toda vez que abrir a unidade selada, trocar o filtro. Então vou retirar o compressor, trocar o filtro, fazer o teste de vazamento com nitrogênio, depois de fazer o teste de vazamento, libero o nitrogênio, faço o vácuo utilizando a bomba de vácuo. Hoje eu vou fazer o vácuo utilizando a bomba de vácuo e vácuo. Lembrando que eu vou utilizar hoje esse conjunto manifold. Ele tem uma saída aqui, esse é o SMAN 460, tem uma saída aqui com um diâmetro maior. Ele faz o vácuo mais rápido, devido a esse diâmetro ser maior, com a mesma bomba de vácuo. No caso, eu vou utilizar a bomba de vácuo, conjunto manifold com essa mangueira especial, e esse manômetro tem um vacuômetro. Tá, agora que eu vou retirar todas as minhas mangueiras e vou preparar para trocar o filtro. Bom, então agora que eu estou com meu filtro, eu cortei o capilar, usando um cortador próprio para capilar. Cortei ele aqui, sem estrangular a ponta. Aqui eu estou usando um mini cortador, porque esse mini cortador, se fosse cortador normal, não tem espaço para ele girar. Por isso eu utilizo esse mini cortador. Vou girar ele aqui, ó. Vou apertando de leve e vou girando. Eu utilizo esse mini cortador. Sempre cortar, nunca desfazer a solda. Se caso tivesse algum entupimento, ia sair todo o fluido. Ou seja, se eu desfazer a solda, tiver algum entupimento, eu corrigir, estourar, correr algum acidente mais grave comigo. Então sempre corta o filtro. Esse é meu filtro antigo, esse é o meu filtro novo. Lembrando, a entrada do filtro de diâmetro maior, saída para o capilar de diâmetro menor. Eu vou lixar essa parte do capilar, vou soldar ele aqui. Para isso eu corto de um lado e corto do outro. Então vou cortar aqui dos dois lados. Fazer uma bolsa de um lado e introduzir o capilar no outro lado. Só soltar aqui, ó. Pronto. E vou cortar essa pontinha para introduzir o capilar aqui dentro aqui, ó. Pronto. Então vou lixar. Capilar lixa aqui. Lixa essa capilar aqui, ó, limpa bem mesmo. Sempre o segredo da solda é o que? Limpeza, depois o que? Aquecimento. Limpei o capilar, quando ele não está amassado.
Eu dobro um pedacinho para ter referência do ponto que ele introduziu lá para dentro. Aqui, ó. Vou acrescentando aqui dentro. Vai ser esse tanto aqui que vai ser introduzido. Então ele vai soldar ele aqui, ó. Dessa forma. E aqui eu vou fazer uma bolsa aqui que soldar ele aqui, ó. A posição dele vai ficar assim. Então eu vou fazer primeiro essa solda, depois eu faço isso aqui, fica mais fácil. Então para isso tem que preparar esse tubo de 1/4. Pego uma maletinha. Vou pegar, troco a ponteira aqui, ou pode ser aquele alargador por impacto também, sem problema. Coloco essa ponta aqui, certo? Então vou introduzir até essa parte de 1/4. Tá aqui, ó. Então arreta ele todo. Vou pegar a base do meu flangeador, sempre pro lado chanfrado. O lado chanfrado, no caso, não vai ser aqui. No caso, vai ser de 1/4. Vou bombear aqui um pouquinho e vou preparar meu tubo. Confiro aqui o aperto e faço a bolsa aqui, ó. Para que vai descendo até essa marquinha. Mas tá bom, né? Pronto. Simples assim. Então agora eu vou pegar, vou lixar esse tubo aqui também. Pega uma lixinha. E vou colocar aqui, ó. Vou soldar ele aqui, ó. Vou soldar de um lado e aqui eu vou soldar meu capilar. Vai ficar assim. Após eu soldar, eu vou trocar esse compressor. Aí já posso desfazer essa solda aqui. Vou desfazer essa solda aqui de uma vez. Desfazer aqui. Como que eu faço para desfazer a solda? Eu vou aquecer. Quando estiver vermelho, eu vou puxar com a alicate de um lado, puxar aqui também do outro. Beleza? Bom, então agora eu vou desfazer a solda desse compressor, tubo de sucção e tubo de descarga. Para isso eu uso um maçarico, um PPU. Tá? Vou colocar o óculos aqui, vou acender, deixar bom o meu maçarico, ligar o acetileno, ligar o oxigênio, regular com a chama neutra, um pouco mais forte, e vou aquecer. Vou aquecer primeiro o descarga aqui, ó. Vou aquecendo, cuidado de não queimar lá no fundo. Então coloco em posição de forma que não jogar a chama para o final. Você vai perceber que vai ficar um pouco vermelho. Quando ficar vermelho, eu pego o alicate e desfaço a minha solda. Sempre aquecendo. Agora já pego o alicate aqui, ó. Pronto, fiz uma solda. Agora a mesma coisa do tubo de sucção. Vou aquecer até ficar vermelho. Bom, então aqui eu já retirei, desfiz a solda de sucção, tubo de descarga, coloquei na base meu compressor novo. Repare que o compressor novo vem com os tampão, então eu tenho que usar o alicate e ele vem pressurizado. Então ele vai sair um ar aqui, ó. Vem pressurizado, tiro todos os tampões. Aqui o tubo de serviço é a mesma coisa. Tubo de serviço, tem uma válvula Chirade para facilitar. Tiro o núcleo dessa válvula Chirade com a própria tampinha e vou soldar essa válvula Chirade aqui, ó. Ela está muito grande, o que eu gosto de fazer? Eu corto ela e coloco ela menorzinha. Eu vou soldar ela ali no local. E aqui eu vou aquecer, introduzir o tubo de descarga aqui e o de sucção aqui também. Eu aqueço e vou soldar. Eu vou aquecer primeiro, encaixar os dois aqui. Depois eu coloco um pouquinho de fluxo e faço a solda. Eu vou mostrar para vocês. Bom, então agora eu vou aquecer esse tubo, que ele já tem um pouco de solda, que eu desfiz a solda. E vou introduzir ele para dentro
esse outro tubo do compressor. A mesma coisa com esse tubo de sucção. Então tem que aquecer aqui primeiro. Para isso eu utilizo meu maçarico. Vou aquecer, pegar o alicate e empurro ele aqui. Depois eu acabo de soldar. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui esse detalhe. Vou aquecendo. Aqueço tanto o tubo de sucção quanto a base do compressor para mim introduzir lá para dentro. Beleza. Sucção foi, agora é o tubo de descarga. Vou trocar de mão aqui para facilitar para vocês enxergarem ele. Beleza. Então, introduzi os dois tubos. Agora eu vou soldar. Vou desligar o maçarico aqui para me soldar. Para facilitar, eu vou usar o quê? Um fluxo para solda prata. Aqui, o tubo está novinho. O meu compressor. Então, o que eu faço? Pego um fluxo, passo aqui, ó, no tubo de sucção para facilitar essa minha solda. Já ajudando na limpeza, tá? Passo na descarga a mesma coisa. E passo um tubo de serviço também, no qual está a válvula de tiragem. Aqui passo um pouquinho também. Ó. Isso vai ajudar para me soldar. Beleza. Aí ficou para vocês chegarem com facilidade. Sempre aquecendo, esperar ficar vermelho, depois colocar a vareta de solda. Tem que ter um pouco mais de paciência, porque aqui absorve muito calor. Está vermelho, agora posso colocar a vareta. Ótimo, a descarga soldou. Agora repita a mesma coisa na sucção. O segredo, aquecimento e limpeza. Então tem um pouco de paciência, como é na base do compressor, absorve muito calor. Começando a ficar avermelhado, coloco agora no tubo. Vou preparar para colocar minha vareta lá. Ó, como que derrete. Beleza, filé. O assolo agora a mesma coisa no tubo de serviço. Vou aquecer a base. Espera ficar vermelho. Aqueço tubulação, cuidado para não furar o tubo. Aqueço o tubo. A base do tubo. Coloca a vareta de solda. Soldei. Agora vou aproveitar aqui e conferir. Tá ok? Faltou um pouquinho
de aquecimento na parte de baixo. Então só vem com maçarinho, vai aquecer essa parte de baixo. Cuidado porque não tem termostato. Só faz só da corridinha. Só agora que eu faço? Vou soldar o meu filtro. Sucção aqui na saída do condensador e no tubo capilar.